Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o líder do governo aqui no Senado Federal, o senador Humberto Costa. O nosso tema é uma análise desse momento político que enfrentamos no Brasil. Aliás, um momento dinâmico, né, senador? Porque a gente abre entrevista falando isso, mas é uma sucessão de fatos. Uma semana, por exemplo, depois do desembarque do PMDB, a gente teve ontem na sessão plenária aqui um discurso do senador Romero Jucá, que assumiu a presidência do partido e que mobilizou as atenções, gerou muitos apartes. E falando especificamente do plenário dessa semana, eu noto que, me corrija se eu estiver errado, houve primeiro uma discussão muito grande com relação se impeachment era golpe, se não era, e isso mobilizou a atenção dos parlamentares. E, de repente, a gente vê germinar e crescer uma preocupação de o que será o pós-impeachment, independente do seu resultado. O senhor começa a sentir, o senhor concorda que essa linha de raciocínio está certa? Começa a aparecer uma necessidade, legitimar uma necessidade de composição entre os componentes do Congresso para ajudar os agentes desse cenário político para ajudar o país? Bem, é natural que à medida que se aproxima o dia em que haverá a votação definitiva do impedimento lá na Câmara, que as pessoas também comecem a raciocinar sobre as alternativas que estarão colocadas para o dia seguinte. Eu acredito que, de toda forma, a principal preocupação de todos ainda é exatamente com o resultado, né? E nós estamos, assim, muito confiantes de que vamos derrotar o impeachment e temos a consciência de que o dia seguinte vai ser muito importante, porque a presidenta Dilma precisará lançar ao Brasil um apelo a um entendimento nacional, precisará conversar com empresários, com trabalhadores, com os movimentos sociais, com a juventude, com as mulheres, no sentido de construir um consenso mínimo para que nós cheguemos a 2018. E isso passa por nós criarmos um ambiente diferente na sociedade que permita que a economia comece a ser retomada, porque nós estamos numa situação de paralisia muito grande. Caso contrário, haja uma derrota da nossa parte, com o que eu não conto, certamente haverá uma instabilidade ainda maior. E aí nós vamos ter que buscar caminhos, mas eu não trabalho muito com essa hipótese, eu acho que o governo avançou bem na articulação política. Falando em articulação política, a gente ouve críticas aqui no plenário da Casa de que a repactuação, a recomposição da base do governo é um esforço fisiológico. Como é que o senhor vê essa crítica? Veja, aqui no Senado nós não estamos discutindo muito isso, até porque só depois é que o tema do impeachment chega aqui e foi esse tema que terminou levando a essa ruptura, porque o PMDB levantou uma série de argumentos programáticos, mas nós sabemos que o que no fundo estava movendo boa parte das suas lideranças era a perspectiva do poder com o impedimento. Então, qualquer ideia de um reposicionamento precisa esperar a questão do impeachment. Agora, essa questão da composição do governo passar por entendimentos que envolvem ocupação de espaços, isso infelizmente é uma herança e é uma realidade que nós temos desse chamado presidencialismo de coalizão, não é? Onde um presidente da República pode ter até 60% dos votos e o seu partido não consegue ter 20%. E aí o resultado é que é preciso fazer alianças, inclusive com partidos que têm posições absolutamente diferentes daquela do presidente que foi eleito, e vale para cada um, para qualquer um. E se fosse hoje um governo do PMDB na mesma condição, ou do PSDB, teria que lançar mão dessa discussão de ocupação de espaços, de uma divisão da governabilidade, não é? Porque todos querem ter as condições para a sua reeleição, enfim, termina sendo isso um dos caminhos que, se for feito com ética e dentro da legislação, não vejo como não ser algo que tenha que se fazer por conta desse desenho do presidencialismo que nós temos. Se o impeachment, se o Congresso enfrentar
o processo de impeachment é uma possibilidade de apaziguar esse tensionamento que a gente vê das ruas. Há quem diga que sim e há quem diga que não. Ontem, por exemplo, o senador Romero Jucá falou que se o governo não ganhar esse barramento do impeachment por 342 votos, a legitimidade do arquivamento do pedido não se concretiza e a tensão nas ruas não termina. Como é que o senhor acha que a tensão na rua termina? Como é que o senhor vê essa avaliação dele? A maneira de nós terminarmos essa tensão é que os derrotados de 2014 possam respeitar o resultado das urnas, respeitar o que apregoa a Constituição e abandonarem essa política de verdadeira sabotagem ao governo. Quer dizer, grandes meios de comunicação, juntamente com alguns integrantes da oposição, alguns integrantes de certas instituições de Estado, montaram uma articulação política que tem por objetivo derrubar o governo da presidenta Dilma. Quer dizer, a única maneira de se recuperar a estabilidade é permitindo que ela trabalhe, que ela implemente o seu programa de governo. E eu creio que em derrotando o impeachment, porque os 174 votos são uma definição constitucional. Não sei que o senador Romero Jucá queira modificar a Constituição, mas isso é uma exigência, porque, na verdade, nós estaríamos tirando um presidente da República eleito por 54 milhões de votos num Congresso de 513. Então, é por isso que há uma maioria qualificada para que se faça isso, não é? Mas eu acredito que, barrado o impeachment, nós começamos a criar as condições para uma nova governabilidade. Assembleia Constituinte exclusiva para tratar de reforma política. É uma ideia que a gente vê circular aqui, até o senador Paulo Paim é defensor da ideia. O senhor acha que essa é uma ideia que vinga? Não sei se vinga, mas acho que é muito boa. Não é? Eu acho que ela seria uma ideia muito interessante. Nós poderíamos ter uma Constituinte convocada agora, eleita em outubro, com as eleições municipais. Os integrantes dessa Constituinte não poderiam ser parlamentares, nem poderiam posteriormente se candidatar ao parlamento ou a qualquer outro cargo público, e ali se discutiria exclusivamente uma reforma político-eleitoral para o Brasil. Acho que é uma boa saída, é uma boa iniciativa. E em 2018 nós teríamos as eleições regulares. O grande problema é que essa proposta ela não toca no ponto mais importante que nós temos hoje, que é a discussão sobre impeachment ou não. Em tese, o senador Paulo Paim deixa implícito que seria um processo com a presidenta Dilma à frente do governo. Mas é necessário que nós tenhamos uma posição sobre isso agora, porque isso está acontecendo nesse momento. Então, eu não descarto essa possibilidade. Se Dilma não sofrer o impeachment, eu acho que ela poderia, inclusive, tomar a iniciativa de apoiar essa emenda constitucional ou de mandar uma emenda com uma característica semelhante. Senador, Tribunal Superior Eleitoral, que julga a validade da chapa da presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer. Esse será outro momento, antes da gente conseguir apaziguar as coisas e trabalhar pelo país, ainda vamos ter que passar por esse processo? Eu acredito que não. Eu acredito que no momento em que nós rechaçarmos o impeachment na Câmara dos Deputados, né, as condições para que esse assunto seja retomado, seja qual for, vamos dizer, o enfoque que se queira dar à questão eleitoral ou à questão de crimes de responsabilidade, o que quer que queira ser, eu acho que não terá apelo junto à sociedade, eu acho. Acho que a sociedade brasileira está cansada, está querendo uma saída para o momento de dificuldade que nós estamos vivendo, e eu acredito que aqueles que persistirem numa política digamos, de instabilização do governo, eu acho que vão encontrar uma resistência maior por parte da sociedade.
Muito grata pela sua presença no nosso programa, senador. E a você que nos acompanha, também agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.